Eu saúdo a todos os ouvintes da rádio com a paz do Senhor Jesus. O título da mensagem desta manhã é Dois caminhos e uma escolha. Repetindo, dois caminhos e uma escolha. Após a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E com isso, todos os homens já nasceram da semente corruptível. Ou seja, com o pecado estando separado de Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3, versículo 23, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabemos que Deus nos deu o livre arbítrio. Somos livres para fazermos as nossas escolhas. Em nossa vida existem dois caminhos para fazermos a escolha, a qual queremos andar. Os dois caminhos são a porta estreita ou a porta larga. Lá no início do Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 e 19, o nosso Deus ordenou o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu o livre arbítrio ao homem. Sendo assim, Deus deu ao homem que ele escolhesse a porta larga ou a porta estreita. E já desde o início dos nossos primeiros pais, isso é Adão, naquele momento ele já escolheu a porta larga. Também está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, Jesus dizendo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. A porta estreita, meu amado ouvinte, significa o novo nascimento do homem. Quando o homem aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus é a porta. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Conforme João, capítulo 10, versículo 9. Para entrar na porta estreita, meu amado ouvinte, é necessário nascer de novo. Nascendo da água e do Espírito. Existem dois nascimentos, sendo o nascimento
natural, quando o homem nasce, e o nascimento espiritual, nascer de novo. É quando o homem aceita o Senhor Jesus. Conforme o relato do Senhor Jesus, em João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com o Senhor Jesus, e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se de Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, meu amado ouvinte, só pode entrar no reino de Deus é aquela pessoa que nasce de novo. É aquela pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E para entrar nessa porta estreita, conforme já foi dito aqui, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa nascer da palavra de Deus, pois Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a água que produz vida para todos os que creem nele, e quem bebe dessa água jamais terá sede de justiça. Vou repetir: Jesus é a água que produz vida para todos os que creem nele. E quem bebe dessa água jamais terá sede de justiça. Jesus, em certa ocasião, encontrando com uma mulher samaritana, ele disse: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará dele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Nascer do Espírito, meu amado, significa nascer de Deus, conforme João 4,24. O Espírito Santo habita nas pessoas que aceitam a Jesus. O homem fica ligado com Deus. E ao nascer de novo, o homem recebe uma vida nova. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez de novo. Ao entrar pela porta estreita, o homem torna-se filho de Deus. Enquanto não entrarmos na porta estreita, somos apenas criaturas de Deus. Mas quando você aceita o Senhor Jesus, conforme João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos os quanto o receberam, aos que creem em seu nome, deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Amado ouvinte, se você quiser entrar pela porta estreita, é necessário aceitar o Senhor Jesus e confessar Ele como teu Senhor e Salvador. Em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Para o homem ser salvo, basta apenas entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Reconhecer o seu pecado. Arrepender-se significa crer e ter fé que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E isso nos garante a vida eterna. É começar a viver na maravilhosa vontade do Senhor Jesus, e vivendo na palavra de Deus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. O Senhor não faz acepção de pessoas e não se alegra na morte do ímpio, conforme está escrito em Ezequiel 33, 11. Diz o Senhor Deus: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Diz o Senhor: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. A porta larga significa o pecado. A porta larga significa os prazeres mundanos, as ciladas que Satanás tenta fazer para engordar o homem, fazendo com que o homem fique cego espiritualmente e perca a sua salvação. Em João, capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse o Senhor Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Com a entrada do pecado no mundo, surgiu a semente corruptível, ou seja, após a pessoa nascer naturalmente, a sua natureza é pecaminosa. E se o homem resolver a seguir o pecado, esse caminho está sendo conduzido à perdição. Porque, de novo, eu digo, em Romanos 3 e 23, a palavra de Deus nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens carecem da glória de Deus. Para sermos perdoados e livres do pecado, só existe uma única saída, meu amado ouvinte desta manhã: entrar na porta estreita, ou seja, aceitar ao Senhor Jesus. Em Provérbios 14, 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Preste bem atenção nisso. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Podemos dizer que o caminho para a porta larga é a morte. O homem sendo separado de Deus. O que o mundo oferece para os olhos do homem é atraente, sem dúvida nenhuma. Se o homem entrar nesse caminho, eu te digo nessa manhã, conforme a palavra de Deus, é o caminho da morte. Satanás tenta com que o homem seja escravo do pecado. Ele tenta seduzir pessoas através da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida.
Como o homem nasce com a natureza pecaminosa, infelizmente, muitas pessoas se entregam a fazer os desejos da carne, vivendo uma vida de escravidão ao pecado. Infelizmente, vivendo uma vida em que Deus não se agrada, estando à beira da condenação. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, capítulo 19, Gálatas 5, do versículo 19 a 21. Diz que as obras da carne são manifestas por adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que quem comete tais coisas, a palavra de Deus diz, não herdarão o reino de Deus. Olha que a lista é bem grande, meus amados irmãos. O pecado só traz destruição. O vazio que existe na vida do homem não é preenchido com festas, não é preenchido com bebidas, outros tipos de atitudes que não edificam. Após cometer esses erros, novamente voltam vazios, voltam sem paz, voltam sem alegria, voltam tristes, porque não tem o Senhor Jesus no seu coração. O que realmente preenche o vazio da vida do ser humano é a presença do Senhor Jesus em sua vida. Deus não criou o homem para ser escravizado pelo pecado. O Senhor não criou o homem para ser condenado. Ele criou o homem para adorá-lo, para viver uma vida de vitória em todas as áreas de sua vida. Eu faço uma pergunta para você nesta manhã. Qual é a sua escolha nesta manhã? Porque, como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 19. Com a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Mas através de Jesus, toda a humanidade pode receber o perdão pelo pecado e ser salvo. A vontade de Deus para a humanidade é que todos entrem pela porta estreita e sejam salvos. Só Jesus Cristo é o único Salvador. Deus nos ama de uma forma imensa que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a este povo dirás, conforme Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Hoje é o dia de você escolher. Qual o caminho que você escolhe, meu amado ouvinte desta manhã? O caminho da vida ou o caminho da morte? O ser humano tem o livre arbítrio para escolher em qual a porta deseja entrar. O Senhor deixa bem claro o que ocorrerá em cada porta. Jesus ama toda a humanidade. Ele não abre mão de nenhuma pessoa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Repetindo, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A porta estreita leva o homem a uma vida liberta do pecado, garantindo a todos os que entram por ela a salvação. A porta larga leva o homem a uma vida de escravidão, uma vida de pecado. Estando na porta larga, o final é a morte, ou seja, ficará eternamente separado de Deus. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo de enxofre, o que é a segunda morte. E eu faço uma pergunta, meu amado irmão, para finalizarmos. Qual é a sua escolha? Vida ou morte? Diz eles, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? E hoje, meu amado ouvinte, você que está ouvindo nesta manhã, hoje é dia de você entrar pela porta estreita, aceitando o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. E que Deus o abençoe grandemente